Como eu mencionei, no culto vou mencionar com um pouco mais de tempo. Hoje é dia da Bíblia. E que maneira melhor de honrar o dia da Bíblia do que estudando-a, buscando praticá-la, obedecê-la. Então eu queria passar a palavra ao pastor Leandro, que vai nos conduzir nesse momento aqui da Escola Bíblica Dominical, ainda sobre o livro de Apocalipse, que tem sido alvo do nosso estudo nessa conferência. Bom dia, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Dia bonito, graças a Deus. Rio de Janeiro, inverno, né? Raro isso. Tem sido um prazer estar com vocês. E o que eu quero fazer agora, nesse horário, nós temos aí cerca de 45, 50 minutos, para a gente entender melhor o Apocalipse, a gente tem que entender a estrutura dele. Então, eu vou tentar apresentar para vocês a forma como o livro é dividido e como eu enxergo. Eu me baseio aqui no livro do William Hendrickson, Mais que Vencedores, ele que traz essa ideia do paralelismo progressivo, e aí eu vou explicar um pouquinho, de forma que se você tiver com a sua Bíblia, quiser ir marcando, ou num papel, para você depois fazer a leitura com esses olhos, a leitura do livro, você vai descobrir que o Apocalipse é bem mais simples do que você imaginava. Então, ontem nós investimos, ontem e na sexta-feira, nós investimos tempo para falar sobre que tipo de livro é o Apocalipse, qual o valor e importância dele, qual o propósito, e etc. E agora de manhã eu quero, então, apresentar essa visão panorâmica, né, da estrutura do livro, obrigado, e no culto nós vamos trabalhar o capítulo 13, nós vamos falar sobre as bestas do Apocalipse, vamos trabalhar um pouquinho a questão da marca da besta, né, que é tão confundido, ao meu ver, é distorcida a visão, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas veja bem, o Apocalipse ele tem duas grandes divisões, duas divisões principais. Todo livro tem divisão. As cartas de Paulo têm divisões. Por exemplo, você pega Efésios, ela tem basicamente duas divisões. Romanos, duas divisões. Efésios, você pega os capítulos 1, 2, 3... mais a doutrina de Paulo, do 4 em diante, ele faz suas aplicações baseadas nas doutrinas. Daí, Romanos, você pega do capítulo 1 até o capítulo 11, doutrina. E com base na doutrina, ele gasta do 12 ao 16, 12, 13, 14, 15, 16. Apenas 5 capítulos de aplicação, tendo ele apresentado 11 de doutrina. E aqui eu abro um parênteses para dizer o valor da doutrina para a igreja. Muitos pensam que doutrina não é importante, que o importante são as aplicações. Sim, as aplicações são fundamentais. O pastor ele não terá pregado se ele não aplicar o texto ao problema. Ele terá, no máximo, ensinado. Pregado não. A pregação é a interpretação com aplicação. E Paulo fazia isso nas cartas deles. Então, nas cartas dele, livros têm divisões. Se você for para o Evangelho de Mateus, você vai descobrir a divisão de Mateus. Qualquer livro tem uma divisão. E Apocalipse tem duas. Ela vai do capítulo 1 ao 11, a primeira divisão, né? E a segunda divisão é do 12 ao 22. Qual a diferença? Do capítulo 1 ao 11... a gente vai ver a perseguição do mundo contra a igreja na terra. E os juízos de Deus derramados sobre os ímpios em resposta à oração dos crentes. Então, basicamente é isso. É a batalha espiritual como ela acontece na terra. Do capítulo 12 ao 14, o assunto é o mesmo. João retoma. Só que ele vai falar da perseguição do quarteto do mal. É como o quarteto do mal que age contra a igreja. Então,
os comentaristas dizem que essa parte é a batalha espiritual nas regiões celestes. A batalha que ele descreveu com alguns detalhes na terra até o capítulo 11, agora ela é levada, os nossos olhos são levados para essa batalha nas dimensões celestiais. E aí, o capítulo 12 fala de Satanás, que é o dragão, o grande dragão. E é interessante porque lá em Gênesis, Satanás ele se apresenta ao homem, tentando o homem, incorporando-se em qual animal? A serpente. E a serpente agora ela se torna esse grande dragão. Ou seja, quem conhece a Bíblia, quem conhece o livro, viu que o diabo no início se apresenta no corpo de uma serpentinha, né? E agora o diabo está sendo visto. João quer que a gente o veja com o progresso da maldade ao longo da história. Ele agora é um grande dragão. Ao meu ver, e aqui eu aproveito, eu não vou trabalhar o capítulo 12, mas eu aproveito para dizer para os irmãos, ele persegue a mulher, esse dragão, no capítulo 12. E aí, quem é a mulher? Os católicos romanos vão dizer que é a Virgem Maria, outros, enfim. Mas a mulher é claramente a imagem da igreja, a igreja perseguida, né? Então, eu até quando preguei o capítulo 12, eu dei o título de, se não me engano, A Bela, o Filho e a Fera. A Bela é a igreja, o Filho é o Cristo, e a Fera é o dragão, o Satanás. Esse Satanás, ele tem alguns instrumentos que ele usa para destruir a igreja. Nós estamos dentro da primeira parte, capítulos de 1 a 11. O primeiro grande instrumento dele é a besta que sai do mar. Eu vou falar disso no culto, então não vou me deter aqui. Mas essa besta que sai do mar é o falso profeta. Então, o diabo sempre age através de falsos profetas. Essa é a lição. A besta que sai da terra, o anticristo é a besta que sai do mar. Aquele que se opõe a Cristo. São líderes, governantes, nações, grupos, pessoas. Então, João fala, né, dos anticristos que já saíram pelo mundo e virá o grande anticristo. A gente crê nisso. Eu vou falar sobre isso no culto, quando falarmos do capítulo 13 com mais detalhes. Mas o primeiro grande instrumento de Satanás é o anticristo. O falso profeta é o segundo, é a besta que sai da terra. Agora, é interessante a imagem. O falso profeta é a besta que sai do mar. Por que mar? E o anticristo é a besta que sai, o falso profeta é a besta que sai da terra. E o terceiro inimigo que o diabo usa contra a igreja é no capítulo 14, que é a Babilônia, a prostituição. Não é? Então, se nós pudéssemos definir quais são as garras, os dentes do dragão para destruir a igreja, no capítulo 13 nós temos 2, e no 14 nós temos 1. No 12 falou do dragão, o chefe, e é interessante que quando começar a destruição de cada um desses inimigos no Apocalipse, você vai ver, a destruição vem de trás para frente. O dragão é o último a ser destruído, porque ele é o chefe, o cabeça. Então, no capítulo 13, a besta que sai do mar simboliza a perseguição, a besta que sai da terra significa a religião, e a besta e a Babilônia significa a sedução desse mundo. Então, esses são os inimigos de Deus. Isso tudo dentro da primeira parte, da segunda parte, né? Que é do capítulo 12 ao 14. Então, vamos lá. Apocalipse tem duas grandes divisões, do 1 ao 11, a batalha na terra.
Do 12 ao 14, a batalha nas dimensões celestiais, que afetam diretamente a Terra. E dentro dos capítulos 12 a 14 estão esses temas que às vezes são os mais controversos. O dragão, no capítulo 12, que é Satanás. A besta que sai do mar, que é o anticristo, que persegue a igreja. A besta que sai da terra, o falso profeta, que engana a igreja, ou tenta enganar, não é? E a Babilônia, no 14, que é a sedução, a prostituição. Aí, dos capítulos 15 a 22, a gente vai ver a vitória retumbante de Cristo. É como Cristo vai vencendo cada um desses inimigos que foi descrito a partir do capítulo 12. Então vamos lá. Eu quero agora mostrar as partes dentro dessas duas grandes partes. A primeira parte, que vai do 1 ao 11, ela tem 3 sessões. Eu falei que o Apocalipse ele acontece numa progressão. Então, eu quero que você imagine o seguinte, são 7 sessões ao todo. 3 na primeira parte, do 1 ao 11, e 4 na segunda parte, do 12 ao 22. E aí o que João faz em cada uma dessas sessões, vamos pensar no seguinte, num teatro, numa peça que está sendo encenada, num filme, um teatro, uma peça teatral. E aí nós temos a mesma história sendo contada 7 vezes, em 7 atos. Não é? Então, a visão que eu estou apresentando para vocês do Apocalipse não é uma visão que está falando necessariamente de um acontecimento histórico. Cada capítulo vai dando um aspecto a mais da história, sim e não. Porque, na verdade, a mesma história está sendo contada de novo e de novo em 7 sessões diferentes. Por isso que é paralelismo, é a mesma história. E é progressivo porque a parte seguinte, ou sessão seguinte, ela acrescenta um elemento novo. Ela acrescenta uma ascendência na trama. E assim, então, quando você lê o capítulo todo assim, você entende melhor. Então, vamos lá. Do capítulo 1 ao 3, nós encontramos as 7 igrejas. É o período da igreja. Então, tem o Cristo que encarna, e aí você vai ter a visão das 7 igrejas, e o Cristo com essa igreja. E aí começa a segunda sessão, capítulo 4 ao 7. E nessa segunda sessão é a mesma história que a primeira sessão apresentou. E a primeira sessão, ela se preocupou apenas em mostrar que a igreja está no mundo, as 7 igrejas, o Cristo está entre esses, a sua igreja, ele cuida da sua igreja, a igreja passa por algumas dificuldades, a igreja tem alguma perseguição, aí conta a história do pastor Antipas, que foi morto, né? Numa das cartas fala desse Antipas que foi assassinado. Então, João está mostrando essa realidade para nós. Ele mostra a visão do Cristo glorificado no capítulo 1, ele explica qual é o propósito do livro no capítulo 1, etc. Fala dos gêneros, nos mostra que o Apocalipse tem diferentes gêneros. E aí, como o Apocalipse foi escrito para igrejas, ele mostra essa igreja, e etc, etc. E aí a gente fica com aquela sensação, tá, mas e agora? Fecha a primeira cena, começa a segunda, que vai contar a mesma história. A segunda cena se abre a partir do capítulo 4 e vai até o 7. E aí João nos mostra essa voz, você pode ler o capítulo 4, se você estiver acompanhando a Bíblia aí, você vai ver que João nos mostra que ele olhou, viu uma porta aberta no céu. Como eu disse numa das mensagens anteriores, ele quer que a gente tenha essa visão do Deus no trono. E aí o que nós vamos ter nos capítulos 4 a 7? Nós vamos mostrar a visão do céu, como é a adoração no céu. É interessante que da perseguição e do estado caótico que a igreja se encontra, nas 7 cartas, né, no céu a igreja está adorando como tem que adorar. A perspectiva correta. Então, enquanto as coisas estão ruins na terra, no céu vai tudo bem, obrigado. E aí você se lembra de Jesus, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa é a lógica.
Veja, quando você começa a ler a Bíblia com essa conexão, não precisa de sudoku. Está tudo acontecendo. Você tá vendo o que está acontecendo. Não tem que decifrar nada. Então, o capítulo 4 é essa visão. Aí vem o capítulo 5, que é um pouco dessa continuidade. E até o capítulo 7, o que você terá é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tem na mão o rolo da história e o selo. E aí, cada selo que é quebrado, algo acontece na terra. Algo acontece em termos de perseguição, catástrofes, e etc, e etc. Então, nessa segunda sessão, que se encerra no capítulo 7, João está mostrando, sim, a coisa está feia na terra. Mas não se esqueça, no céu vai tudo bem, obrigado. E cada coisa que acontece na terra acontece sob o meu controle. Eu sou soberano sobre todos os acontecimentos. Eu quebro os selos, e na medida em que eu vou quebrando os selos... um fato curioso, eu não tenho tempo aqui para isso, entre o sexto e o sétimo selo tem um silêncio, um interlúdio no céu, e acontece algo, e é muito interessante você ver isso, qual é o propósito desse silêncio, o que acontece entre a quebra do sexto e do sétimo selo. Na série de mensagens, se você acessar depois lá no nosso site, você vai ver, se você acompanhar a leitura ou ouvir as mensagens depois. Então, essa é a segunda sessão, do 3 ao 7, os 7 selos. Do 8 ao 11, começa a terceira cena, ou a terceira tomada da história. A história vai ser contada de novo, a mesma história. Só que agora da perspectiva de 7 trombetas, que são os alertas de Deus. Então, aqueles fatos terríveis que os selos já começaram a mostrar, e aí os selos têm como propósito mostrar para nós que o Senhor é quem controla, Ele é que dá o estalo e diz, pode, é agora, para. Né? Aí Ele vai mostrar todos esses acontecimentos que os selos de Deus determinaram, vêm ao mundo como um soar de trombeta, como um sinal de Deus. E aí, do 8 ao 11, a gente vai vendo esses alertas de Deus. E aí nós poderíamos ler aqui Lucas capítulo 13, onde Jesus mostra qual é o valor de uma catástrofe, quando alguém fica vivo e perplexo diante da catástrofe. Meu Deus, por que aconteceu aquilo? E aí Jesus nos ensina. Ele nos ensina, não aconteceu com eles, não é porque eles são mais pecadores do que vocês. Eu me lembro quando caiu a catástrofe lá no Haiti, as pessoas ficaram falando, não, é porque é um país de espiritismo, de voodoo, e etc, etc. Ah, é? Por que não caiu aqui na Marquês de Sapucaí ainda? Não caiu, entendeu? Onde que é pior do que o outro? Por que nunca caiu dentro de um centro de umbanda, e etc, etc. Então, catástrofes não são para a gente dizer, poxa, Deus meteu mesmo um chicote neles, hein? Catástrofe é para a gente parar, Jesus ensina em Lucas 13, e dizer assim, meu Deus, por que não é comigo, se eu também mereço do mesmo jeito? Então o Senhor está me dando alguma chance de repensar a minha vida, e etc. Então Jesus fala, arrependa-se e creia vocês, antes que coisa pior aconteça com vocês, porque vai acontecer. O Apocalipse declara isso, as trombetas são tocadas, as catástrofes vêm. E aí você começa a ver, a partir do capítulo 8 de Apocalipse, vamos ver lá. O Cordeiro abre o 7º selo, no capítulo 8. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído, o poço foi aberto, e aí vai. Até o capítulo 11... você tem uma mistura de selos com trombetas aí do 7, 8 e até o 11. Termina a primeira parte no capítulo 11. E a primeira parte, ela termina de uma forma interessante. Então, capítulo 11. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo.
Então, veja que no final de cada cena, sempre vai ter uma mensagem dizendo para nós assim, Deus está no controle. E aí começa a segunda sessão e a segunda parte e a quarta sessão do livro, né? Agora a batalha ela é tirada da terra e João quer que a gente veja a mesma batalha que está acontecendo na terra da perspectiva do céu. E aí é onde ele vai nos apresentar o quarteto do mal, que vai do capítulo 12 ao 14. E eu falei desse quarteto do mal no início, que são quem? É o dragão, que é o Satanás, a besta do mar, que é o falso profeta, a besta da terra, do mar é o anticristo, da terra o falso profeta, e a Babilônia, que é a grande prostituta, a sedutora da igreja, né? Dos capítulos 15 e 16, nós temos as 7 taças. De novo, é a mesma história, só que agora da perspectiva seguinte, o juízo de Deus, encare isso como a fúria de Deus, a santa justiça de Deus sendo derramada no mundo. E aí a vitória retumbante de Cristo, não é? Do capítulo 17 ao 19, e a última parte, capítulos 20 a 22, é a vitória final de Cristo sobre o próprio Satanás, que é o último inimigo a ser destruído, o dragão, os ímpios e a morte são seguidos do novo céu e da nova terra. Observe o seguinte, em cada uma das 7 sessões, cobre todo o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, acrescentando detalhes novos e intensos ao drama. Isso é muito importante de ser enxergado. O pastor Fábio, com certeza, pode providenciar isso para vocês depois, uma cópia no comentário do William Hendrickson, dessa parte em que ele comenta, porque se você tiver interesse em ter isso vai te facilitar ler o Apocalipse, porque ele vai te dando detalhes de por que começa a sessão aqui e termina ali. Ele te dá os versículos. Eu poderia fazer isso, eu não tenho o tempo hábil para fazer isso agora. Mas está muito bem explicado no comentário dele. São algumas páginas. Não sei se ele tem o comentário, mas ele pode providenciar. E aí vocês encomendem aí a cópia disso. E tira a cópia dessa parte, onde ele vai explicar o paralelismo progressivo. Onde começa a primeira parte do Apocalipse, a segunda, por quê, quais são os versículos que nos evidenciam o fato de que João está contando a mesma história que vai do nascimento de Cristo até o fim da história e assim por diante. Então, dito isso, outra coisa que é importante ser falado sobre o Apocalipse é a questão da linguagem. A linguagem usada para descrever esse longo período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é esse o período que cada parte do Apocalipse narra, é uma linguagem variada. Por exemplo, 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, tempo, tempos e meio tempo, que são 3 anos e meio. Tempos e meio tempo, 3 anos e meio. 1000 anos. Então veja que no fundo se está falando de um mesmo período de tempo. Agora, por que essa imagem? A pergunta razoável é, por que esse período entre as duas vindas de Cristo tem como padrão 3 anos e meio? 42 meses dá 3 anos e meio, 1260 dias dá 3 anos e meio. Por que João escolheu 3 anos e meio como linguagem figurada? É importante isso. João estava pensando nos dias de Elias, quando Israel de Deus, por 3 anos e meio, conforme Tiago 5,17 conta, sofreu perseguições intensas nas mãos de Acabe e Jezabel, mas não padeceu. Então, a imagem que João tem, quando ele vai descrever esses 3 anos e meio, que ele ora fala 3 anos e meio, ora ele fala 1260 dias, ora ele fala 3 anos, depois ele usa a linguagem de 1000 anos. Ele está mais ou menos pensando nisso, nesse período de sofrimento, né? Inclusive, ele vai usar Jezabel numa das cartas que ele escreve. Então, ele tem em mente essa malignidade de Jezabel, com o paganismo dela, contra o povo de Deus, e por isso ele usa essa simbologia
42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio e etc. Então, é importante o seguinte, o Apocalipse 12 começa a segunda parte do livro, de 2 grandes partes, do 1 ao 11, do 12 ao 22, e dentro dessa segunda parte ele vai iniciar a 4ª sessão. Por que 2 partes? A primeira parte, ele está dando destaque para o que está acontecendo em termos de perseguição na terra, e na segunda parte ele vai mostrar os bastidores do mal, como é que o mal age nas regiões celestes para que essa perseguição aconteça na terra. Então, é muito importante você entender isso, porque a hora que você estiver lendo o Apocalipse, essas coisas vão guiar você. Espera aí, em que parte eu estou do Apocalipse? E aí, a linguagem, ele vai sempre usar um número 7, são 7 sessões, né? 7 igrejas, porque dá uma ideia de completude, de perfeição. A imagem dos animais aqui ferozes, o que mais eu poderia destacar para ajudar vocês nessa leitura? A história se repete em cada sessão, de forma que detalhes novos vai acontecendo. Então, assim, eu penso que a melhor maneira para você digerir o Apocalipse, faz isso, depois que você tiver em mãos esse material que o pastor pode providenciar para você, da cópia do livro. Você faz o seguinte, você senta hoje e leia a primeira sessão, que é o capítulo 1, até o final do 3. Amanhã, você lê a segunda sessão, que é o capítulo 4, até o capítulo 7. Porque você vai ver o mesmo período em sessões diferentes, só que você vai perceber que há sempre um upgrade aí no sofrimento e também na forma gloriosa de Deus iniciar a história e concluir a história de Cristo aqui na Terra. Tá certo? Outra coisa que sempre foi confuso para mim, quando se pensa em Apocalipse, são essas imagens, né? Eu me lembro, quando eu não era crente, eu ficava ouvindo as pessoas falarem, por exemplo, a marca da besta, e aí direto, pararam um pouco, não sei aqui no Rio, mas lá em Goiás parou um pouco. Mandava o WhatsApp mostrando o novo chip que a Nike vai pôr no tênis. E aí ninguém vai usar mais, vai boicotar a Nike, porque tem chip. Gozado que não fala que é no tênis. É na mão direita ou na fronte, na testa. Né? Então, como é que a gente sai dessas questões? Vamos lá, deixa eu tentar responder essa marca da besta, porque aí no sermão eu não preciso me deter tanto nisso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 16. Exigiu que grandes e pequenos, a besta, exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. E agora? Como é que a gente sai dessa, né? Está todo mundo olhando na mão. Agora já tem até o Apple Watch, né? Você paga, tá vendo? Está chegando perto. Você já tem a marca da besta no relógio da Apple, que você chega lá e paga. Tá vendo, pastor? Daqui a pouco o senhor está usando na mão direita. E daqui a... Mas não... Vamos lá. Abre em Apocalipse 7. Gente, esse é um princípio de interpretação bíblica. Quando um texto está obscuro numa parte, você tenta encontrar outra parte da Bíblia que esteja um pouco mais claro as coisas para você interpretar aquele texto mais obscuro. Certo? Isso é um princípio de interpretação. E você procura fazer isso, primeiramente, dentro do contexto imediato, ou seja, os capítulos mais próximos, ou na mesma região do livro, dentro do mesmo livro, e depois nos livros da Bíblia como um todo. Esse é um princípio de interpretação.
Então aqui, a gente nunca ouviu falar de marca na testa e na mão, como sendo marca da besta. Será? Então, olha só, um texto que é interessante, Apocalipse capítulo 7, vamos ler a partir do verso 1. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. É interessante você ver depois a imagem do que são esses 4 ventos, etc. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Há uma marca aqui. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Quem são esses servos? Os crentes. Me mostra a marca do selo de Deus na sua testa. Percebe? Espero que a ficha comece a cair. Os crentes estão selados pelo Espírito. Paulo vai dizer isso. E aqui a imagem é do selo de Deus na testa dos crentes. Percebe que é uma linguagem simbólica? Não é literal? E por que a mente? Paulo vai falar tantas vezes da necessidade que a gente tem de guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Aí você começa a entender o que seria essa marca da besta na testa e na mão direita. Você se lembra do Antigo Testamento, quando Moisés mandou que os judeus guardassem a lei naquela caixinha? Como é que chamava aquilo? Esqueci o nome daquilo, não tem nenhum judeu aqui, né? E aí você amarrava aquela caixinha que continha a lei. Você amarrava onde? Na testa e na mão direita, no braço, na mão direita. Por que na testa e por que na mão direita? Que símbolo é esse? A mente é o lugar do seu... É como você processa seus pensamentos. É como você pensa, a ideia de como você vê o mundo. Como você pensa, a lei tem que dominar seus pensamentos. A lei de Deus está aqui amarrada na minha testa. E a lei de Deus que está amarrada na minha testa, eu a tenho também amarrada no meu braço. Por quê? Porque o que eu faço com os meus braços tem que ser de acordo com a lei de Deus. Aí você volta para a marca da besta. João está usando o Antigo Testamento como parâmetro. Nós já falamos que mais de 70% dos textos aqui do Apocalipse são referências diretas ou indiretas ao Antigo Testamento. Então, quando um judeu crente, perseguido, lia João falar dessa marca da besta, imediatamente ele se lembrava da alusão lá em Moisés, da citação, dizendo que a lei estava na testa e na mão, ou amarrada no braço aqui. Então, como é que eu vejo, e aqui eu não sou original nisso, eu tiro essa interpretação de George Eldon Ladd, que é um pré-milenista histórico, e ele vai dizer muito simplesmente o seguinte: essa marca da besta nada mais é do que vai chegar o tempo em que aqueles que não pensarem como a besta e não agirem como a besta não vão ter o que comer. Você acha que esse dia não está chegando? O que eu escuto de empresário dizendo assim: pastor, se eu for pagar todos os impostos, eu quebro. E aqui eu não estou tecendo nenhum juízo de valor, não estou condenando ninguém com a espada da lei, porque eu sei que na minha igreja, não sei exatamente quem é, mas eu imagino que na minha igreja exista empresários que não conseguem fazer isso. E eu não estou aqui dizendo nada, eu acho que cada um tem que se avaliar diante de Deus, mas já chegou o tempo em que determinado lugar onde você trabalha, se você não pensa como eles e não faz como eles, você perde o emprego. É mentira? Essa é a marca da besta. Aí fica os crentes preocupados com chip no tênis, com chip da NASA,
e um crente de uma igreja aí, que eu não vou dizer a denominação, porque eu não quero denegrir a denominação, porque eu sei que é gente séria. E eu estava um dia no aeroporto não, na Unimed, esperando para receber, ser chamado para fazer um exame de raio-x, lá em Goiânia, recentemente, estava com suspeita de pneumonia, fui fazer um raio-x, e aí o camarada, eu vi que ele era da denominação, porque ele ligou, e eu sei que essa denominação é uma das que mais alardeia essa história de chip, e ele era na época da campanha política ainda, e ele negociava com esse rapaz como que ia, eu acho que ele era ou pastor dessa pequena congregação da denominação, eu entendi pela conversa. Então ele estava negociando como eles iriam receber esse tal candidato, que eu não sei quem foi, o nome ele não fala, e o que eles receberiam em troca. Então, assim, a gente não pode ser legalista, a gente tem que ser realista. A marca da besta já está aí. Você, dependendo do que você faz, de onde você vive, se você não pensa como eles e não faz como eles, você perde o emprego, você é perseguido, você pode até ser preso. Há países que já é preso e é até morto. Então, é muito mais simples e muito menos tenebroso. Você percebe que a realidade cai nua e crua, fria no colo da gente? Uau, é mesmo. Por quê? Primeiro, eu tenho o selo de Deus. Está aqui, Apocalipse diz que 7:3, não façam nada à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Ou seja, os servos de Deus não vão sofrer a catástrofe no sentido de morte eterna. Eles têm o selo de Deus. E eu não vejo o meu selo, eu olho no espelho todo dia, eu pintei o cabelo, faço gel no cabelo, arrumo. Não estou vendo selo, não tem nada escrito aqui. Mas eu tenho a marca de Deus no meu coração, na minha mente. Eu devo ter a marca de Deus em tudo que eu faço com a minha mão. E aí, quando eu vou para aquele Apocalipse 13, que fala da marca da besta, a ideia é essa. A besta, ou o falso profeta, o anticristo, eles vão impor de tal forma que se a gente não pensar como eles e não agir como eles, vai faltar comida na mesa. Vai faltar comida na mesa. Então é isso. E aí o Apocalipse quer nos encorajar a não pensar como o mundo, a não agir como o mundo, mesmo que a gente não ganhe tanto, não tenha tanto, não é? E, enfim. Alguma dúvida? Desculpem, gente, não ser tão didático assim como eu gostaria de ser, porque é um livro muito denso, e muito denso no sentido de muitas informações, e denso até porque a gente já ouviu tanta besteira, que para você pregar o Apocalipse, você precisa primeiro desconstruir o que já ouviu, para depois pregar ele. O que eu até sugeri ao pastor Fábio, é os irmãos pegarem as quartas-feiras do ano que vem. Os estudos estão no site da igreja, os meus, não tem problema nenhum. E vocês, ele mesmo desenvolver com vocês isso aqui, acrescentar, mudar, corrigir, distribuir entre os líderes. De repente você faria esse treinamento, pastor, fica a sugestão, né? Líderes, cada líder, 28 semanas aí, as 28 semanas do Apocalipse, você vai até atrair gente, põe aí na placa. 28 semanas do Apocalipse. Opa, vamos lá ver. E aí, faz isso para você ver. Você vai balançar a mesquita, vai vir todo mundo. Então, e vocês vão estudando e mastigando o Apocalipse. Então, a forma pastoral prática que eu sugiro para você ler o livro é a seguinte. Pega essas xerox com o pastor, ele vai providenciar. Se ele quiser, eu posso mandar o PDF dos capítulos para ele, e aí ele distribui depois. E leia a Bíblia com isso em mãos, uma ferramenta. Cada dia, você vai ler durante 7 dias o Apocalipse, dá uma campanha, 7 dias de Apocalipse. Cada dia você vai ler uma das 7 sessões, tendo em mente que cada sessão conta o mesmo período da história, da vinda, primeira e segunda vinda de Cristo. Só que na medida em que as sessões vão avançando, algo novo desse mesmo evento vai sendo trazido. Tá?
E aí você vai descobrir por que João trabalha dessa forma. Eu não vou repetir o que eu já falei na sexta, qual é o valor da literatura apocalíptica, qual é o significado, e etc, etc. Certo? Alguma pergunta? Dúvida? Evandro? Não. Não, ele está perguntando se eu vou abordar a questão das linhas interpretativas, pré-milenismo, pós-milenismo, e, enfim, eu posso falar rapidamente sobre isso. Eu sempre fui amilenista, eu aprendi a Bíblia da perspectiva amilenista. E como um bom amilenista, você vai ver o seguinte, geralmente os amilenistas não dão muita importância para a questão escatológica como os pré-milenistas dão. Por quê? Porque especialmente os dispensacionalistas, porque, na verdade, eles precisam ver a história, fatos novos. Agora é o Trump. Será que o Trump é o anticristo? Não, era o Obama. Então, não sei por que eles ficam com essa obsessão que nem Paulo ensinou a gente ter, ninguém, nem Jesus mesmo. Enfim. Então, mas basicamente é o seguinte, o amilenista acredita que, na verdade, nós já estamos vivendo o milênio. O milênio é o período que vai da ascensão de Jesus até a sua segunda vinda. É um tempo figurado, até porque Pedro fala um dia como 1000 anos é como um dia. Né? O diabo ele é amarrado no final desse período. Na verdade, ele está aí. Na verdade, ele está amarrado, né? Ele está amarrado, aí alguém pergunta assim, mas ele está amarrado, ele está agindo? Sim, o Fernandinho Beiramar está preso e está agindo. Tem celular para quê? Você acha que o diabo não tem iPhone? Você acha que o diabo não dá os comandos dele? Você acha que o diabo não recebe visita íntima? Né? Então o diabo está ativo, muito obrigado. Qual é a imagem do diabo estar amarrado? Aliás, Jesus falou que o diabo está amarrado. Ele entrou na casa e amarrou quem? O valente. O valente está muito bem amarrado. E o que significa isso? Não significa que ele não está agindo. Significa que ele tem a sua ação restrita à corrente. Se eu amarrar um pitbull aqui, ele pode fazer estrago, dentro do limite que eu determino, o tamanho da corrente e do arame onde ele está amarrado à corrente. Não é assim? Então, o diabo, a ideia é essa, não é que ele está imobilizado. Não. Ele está sob controle. No final, ele vai ser solto, no final desse período, vai fazer muito mais estragos. A ideia de que ele estar amarrado hoje possibilita a igreja ir às nações, ele não engana as nações. Então, a ideia é toda essa. Então, nós acreditamos assim, esse é o amilenista, a gente está vivendo esse período, e vem de... E, aliás, essa expressão nem é a melhor. Existe uma nova expressão que estão usando, e eu te confesso que eu não me recordo qual seja agora. Então, essa é a ideia. A gente está vivendo, o diabo está amarrado, 1000 anos é figurado. Jesus fala que viu Satanás cair do céu, lembra? Então, é essa imagem dele estar hoje amarrado. O pré-milenista, o histórico, ele pensa igualzinho um amilenista, até chegar no Apocalipse 20, quando aí ele vai dizer que o milênio vai acontecer ainda. Vai haver um período de 1000 anos, onde Cristo vai estabelecer o reino aqui na Terra, e etc, etc. Os amilenistas acreditam no reino de Deus, mas esse reino é eterno. Quando ele vier, ele vai estabelecer para sempre esse reino. E na medida em que a gente propaga o Evangelho e vive os valores do Evangelho, a gente já antecipa um pouco do que será esse reino. Né? Aí vem o pré-milenista dispensacionalista, aí eu nem sei te explicar. Porque eles falam dos arrebatamentos, que vai ter um arrebatamento antes, tem arrebatamento secreto, tem arrebatamento... Enfim, eu não... a Bíblia de Scofield foi o que popularizou isso no Brasil. Nós temos um mestre em Apocalipse aqui que poderia até dar uma palavrinha sobre isso. E então, alguns dos pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande perseguição. Eu já acredito da grande tribulação. Eu acredito que não é bem assim. A gente já está vivendo, é uma tribulação viver, vai ser pior.
A gente tem que dar graças a Deus, sinceramente, de ter nascido nesse período da história. Parece ser o melhor de todos os períodos, em termos de civilização, apesar de toda a perseguição que o cristianismo ainda sofre, como nós vimos numa das mensagens, hoje é a religião mais perseguida do mundo, mas olha, nós temos médicos, nós temos anestesia, nós temos meios ainda de segurar e conter o mal, nós ainda temos um Sérgio Moro que se levanta, impedindo, e outros que estão junto dele, e outros que Deus vai levantar. Nós ainda estamos vivendo um dos melhores, se não o melhor período da história. Apesar do Pezão, apesar do Cabral, apesar de tudo, ainda é um dos melhores períodos da história. Se você estudar a história antes, você vai ver como foi terrível o cristianismo no início. Então, essa ideia da gente poder sentar aqui numa boa, gente, porta aberta ainda, sem nenhum medo de entrar quem quer que seja, botar fogo nessa igreja e queimar todo mundo aqui dentro, como já acontece em alguns lugares, isso era impensável no início do cristianismo, e durante muitos séculos. Então, a perseguição, ela vai e vem, como já era no período do Novo Testamento. Ela não era totalmente generalizada. Então, é isso. Eu prefiro entender dessa maneira. Aí, outros dos pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que a igreja passa pela tribulação e aí depois vem o arrebatamento e etc. Então, é basicamente isso. Sinceramente, eu recomendaria o seguinte: faz uma busca no Google aí, ou pergunte ao pastor, ele pode providenciar algum pequeno artigo para você ler quais são as 3 principais visões. Tinha uma mulher que tinha... Desculpa, fala, minha irmã. 7, verso 4. Sim, e ouvi o número... Isso aqui são as testemunhas de Jeová. Ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eu e você estamos aqui. 144 mil. Por que 144 mil? Em resumo, tá? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. 12 vezes 12, 144. E de onde vem o 1000? A ideia de totalidade, de todas as eras. Então, os crentes de todos os tempos. Essa é a ideia. Em síntese. Assim que a gente aborda. Agora, é lindo ver isso dentro da exposição do capítulo todo. Entender isso. Faz um abaixo-assinado aí, encoraja seu pastor nas quartas-feiras. Fazer um plágio aí, diz que tem uma série do pastor Leandro, depois vocês dão uma olhada. É lindo ver isso no contexto pastoral e etc. Né? Desculpa, perdão. Quem ia falar? O Jones. Mas essa igreja aqui é do véu, a mulher não fala em público? Ufa. Diga, Hélio. Homem de Deus. Hã? Isso tudo? Então, essa é uma boa pergunta, porque é assim que as pessoas pensam, que o Apocalipse está falando de coisas que ainda vai acontecer. Mas, na verdade, o Apocalipse está falando de coisas que já está acontecendo, que já aconteceram e que vão se intensificar no fim. A única coisa de novo com relação ao anticristo que existirá, eu creio que vai haver essa figura, a única coisa nova é que ele vai concentrar todos os poderes de todos os anticristos que já existiram. Porque já existe anticristo. Você pega esses regimes totalitaristas, já existiram anticristos. Hitler foi um anticristo. Qualquer ser humano que se leva... Nós temos anticristos agindo no Brasil. Inclusive na esfera política, pública. Pastores que são anticristos. O que seria um anticristo? É todo aquele que trabalha para fechar o livro, digamos. Para não permitir que o livro de Deus, o evangelho de Deus,
se propague. E aí eles vão fazer de tudo. Aí lembra dos monstros do Apocalipse? O anticristo é o regente político, digamos. O falso profeta são os enganadores da religião, que apresentam, até Jesus eles apresentam. João de Deus fala de Jesus. E estava, vocês viram a notícia recente? João de Deus, o grande médium lá da Terra Santa, lá de Goiás. E ele foi pego aí abusando de mulheres, estuprando mulheres. Fala de Jesus, ouve ele. Pastores de igrejas ditas evangélicas. Então, quando o evangelho genuíno não é anunciado, de alguma forma, já é ação de um anticristo. Então, engana-se quem geralmente vai falar assim, pode ser que seja, né, gente? Eu não sei como vai ser. Agora, eu sou o anticristo. Não é bem assim. Qualquer atitude anticristã é um tipo de anticristo. Então, quando você para pensar nisso, você já vê isso em Brasília, você vê isso em Washington, você vê isso na ONU. A diferença é essa. No final, esse anticristo, que é o homem que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, né, do engano e tal, mas, na verdade, tudo já está acontecendo com intensidade menor. E que a tendência é amplificar. Então, não é nada de novo. Não é que o Apocalipse está falando de um período em que ainda vem. Não, nós já estamos nisso. Lembra, o Apocalipse foi escrito... O pastor Fábio estava falando isso comigo. Imagina se o Apocalipse faria sentido para aqueles primeiros crentes que viram seu pastor Antipas ser morto, se o Apocalipse não tivesse aplicação para eles. Que livro é esse que tem valor para mim, que vai falar de uma geração milhares de anos depois da minha? Não, então enterra esse livro, daqui milhares de anos a gente tira e vai valer para eles, para nós não. Então, já acontecia o que está no Apocalipse, todinho, de ponta a ponta. Já acontecia no primeiro século. Aconteceu em outras gerações, está acontecendo hoje, acontecerá amanhã, mas no fim, tudo isso ainda será mais intenso. E aí, nesse sentido, graças a Deus, que nós nascemos nessa geração. Você dê graças a Deus. Sim, aquele que nega que Cristo veio em carne é um anticristo. Já tem gente fazendo isso. Teólogos liberais, boa lembrança. Já acontece isso. Já acontecia nos dias de João. Eu terminei aqui. Já passou da hora, perdão. Vamos... Mais uma pergunta aqui? Tá, ele está falando dos sinais. Qual sinal ainda falta para Jesus voltar? Eu creio que nenhum. A gente costuma usar aquele texto, o evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Mas se você estudar aquele texto direitinho, você vai perceber o seguinte, Jesus, na verdade, ele está dizendo que nada vai impedir que o evangelho seja pregado a todas as nações. Não é o inverso. Eu não seria heresia eu pensar o seguinte, Jesus ainda está aguardando que todas as etnias tenham algum acesso ao evangelho. Não seria heresia eu pensar isso. Mas Deus continuaria sendo justo se algumas etnias hoje ainda vivas, ou quando do retorno dele não tiver recebido o evangelho, ele continuaria sendo justo se viesse o fim. Entende o que eu quero dizer? Então, para mim, gente, não falta mais nenhum sinal. O que Jesus está dizendo, quando ele fala dos sinais, ele está dizendo, presta atenção, a coisa está feia. É sinal de que o fim está próximo. E quando Jesus fala, o evangelho será pregado, então virá o fim, ele está dizendo, nada vai impedir que o evangelho seja pregado. O diabo está amarrado. Essa é a ideia. Então, você já vê de tudo, gente. Aliás, de coração, o meu sonho era que caísse o avião onde estivesse eu, minha mulher e meus 2 filhos. E a gente morresse de uma vez. Acabou. Acordar lá na Nova Jerusalém. E ninguém bate na madeira.
Porque, sinceramente, que viver nesse mundo, fala a verdade, gente, é tentador, é loucura viver nesse mundo.